Olá, olá, irmãos e irmãs, aqui é Antônio Garcia com mais um vídeo. E hoje para falarmos sobre um assunto bastante interessante. Esse dia eu estava assistindo um vídeo, de um amigo aí, e ele colocava, a entrevista de um padre famoso que falava sobre um tema, que hoje é até difícil de falar aqui no YouTube, que é sobre o casamento entre Adão e Ivo e Eva com Eva. Vocês entenderam, né? Eu vou colocar do ladinho aqui essas palavras, porque hoje não está podendo falar, Como Chesterton já dizia, no fim do século XIX e início do século XX, que nós teríamos que provar que a grama é verde, E queira ou não, hoje está difícil de falar muitos temas, porque as pessoas confundem e acham que a gente está discriminando as pessoas. Eu não estou discriminando, porque inclusive os cristãos não discriminam ninguém. Tem um pregador que eu gosto muito, que é o Wildes Duarte, Ele diz assim, que a gente tem que amar a pessoa 100% e odiar o pecado dela 100%. Por quê? Porque para nós cristãos, o pecado é a pior desgraça que pode acontecer na vida de uma pessoa. Porque é o pecado que nos conduz à morte eterna. Muito pior do que essa morte física, nós temos a morte eterna. E é o pecado que causa ela. E se porventura o pecado ele causa uma morte eterna para uma pessoa, seria falta de caridade não alertá-la para que ela possa não vir a cair e se perder para sempre. Porque, como eu sempre digo nos meus vídeos, por mais que nós vivamos aqui, nós vivamos 80, 100 anos, é ínfimo, é pequeníssimo diante da eternidade, que é para sempre. Por isso que eu acho que uma caridade não é discriminação. E, na verdade, eu não vejo ocasião assim de falar sobre este pecado, porque a igreja também condena, por exemplo, quando a pessoa rouba, mata, estupra. A igreja, ela acolhe o pecador, mas ela condena esses atos. E por que também não deveria condenar o ato, de 2 homens e 2 mulheres, nesse caso aí, Então, e esse padre, é um padre bastante conhecido, eu não vou falar dele aqui, eu vou deixar um vídeo na descrição desse vídeo aqui, para você assistir, e você vai descobrir quem é o padre, e você também vai ser o primeiro link aqui, mas eu peço que você termine esse vídeo primeiro, que eu vou falar aqui agora, algumas passagens bíblicas que comprovam que esse de fato é um pecado. Então é preciso que a gente dê ouvidos a Deus. É preferível que nós obedeçamos a Deus e não aos homens. Então eu vou ler aqui, antes de você assistir esse vídeo, que vou deixar na descrição, eu quero pedir que você ouça essas passagens bíblicas aqui. E você vai tirar suas próprias conclusões e vai deixar aqui na descrição desse vídeo o que você acha desse tema. E hoje, até dentro da igreja, como nós vamos ver, padres e pessoas, autoridades dentro da igreja, estão dizendo que as coisas mudaram. Não mudou. Eu não vejo como mudou. Jesus Cristo ele é ontem, hoje e sempre. A palavra de Deus não muda. Então eu vou ler alguns trechos bíblicos para vocês analisarem. Eu vou ler o primeiro texto bíblico que diz aqui, olha, lá em 1 Coríntios, capítulo 6, versículos de 9 a 11. Você pode procurar na tua Bíblia aí. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo de 9 a 11, diz assim: Vocês não sabem que os perversos não herdarão o reino de Deus? Não se deixem enganar, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem homossexuais passivos ou ativos, nem ladrões, nem avarentos, nem alcoólatras, nem caluniadores, nem trapaceiros herdarão o reino de Deus. Assim foram alguns de vocês, mas vocês foram lavados, foram santificados, foram justificados no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito de Deus. 1 Coríntios, capítulo 6, 9, 11. Agora, tem outra passagem aqui de Levítico, do Antigo Testamento, Levítico 18, 22, que diz assim: Não se deite com um homem como que se deita com uma mulher, é repugnante. Levítico. Então eu vou dizer uma outra passagem, que está lá em Romanos capítulo 1, versículo 21 e 27. Porque tendo conhecido a Deus, não glorificaram como Deus, nem lhe renderam graças, mas os seus pensamentos tornaram-se fúteis e o coração insensato deles obscureceu-se. Dizendo-se sábios, tornaram-se loucos e trocaram a glória de Deus imortal por imagens feitas segundo a semelhança de homem mortal, bem como de pássaros, quadrúpedes e répteis. Por isso Deus os entregou à impureza sexual, segundo os desejos pecaminosos do seu coração,
para a degradação de seu corpo entre si. Trocaram a verdade de Deus pela mentira e adoraram e serviram a coisas e seres criados em lugar do Criador, que é bendito para sempre. Amém. Por causa disso, Deus os entregou às paixões vergonhosas. Até as suas mulheres trocaram suas relações sexuais naturais por outras contrárias à natureza. Da mesma forma, os homens também abandonaram as relações naturais com as mulheres e se inflamaram de paixão uns pelos outros. Começaram a cometer atos indecentes, homens com homens, e receberam em si mesmos o castigo merecido pela sua perversão. Romanos capítulo 1, versículos do 21 ao 27. É a palavra de Deus, não sou eu que estou dizendo. Então eu vou ler outra passagem, que está lá em Gênesis capítulo 19, versículo de 5 a 7. Diz assim: Chamaram Ló e lhe disseram: Onde estão os homens que vieram à sua casa esta noite? Traga-os para nós aqui fora, para que tenhamos relações com eles. Ló saiu da casa, fechou a porta atrás de si e lhes disse: Não, meus amigos, não façais essa perversidade. Vocês se lembram, que Ló vivia na época da destruição de Sodoma e Gomorra, E foi por causa desse pecado que Sodoma e Gomorra foi destruída. Naquele tempo já tinha essa aberração. E com mais fica indignado, porque se fossem pessoas do mundo dizendo isso, eu até concordaria, porque eles já não acreditam em Deus. Eles não têm fé, E até para nós é o seguinte: aqueles que querem viver essa prática, fazer o quê? Nós não podemos dizer nada. Nós não podemos, nem Jesus obrigou ninguém a viver a verdade do Evangelho. Só que, infelizmente, para aqueles que não acreditam no céu e no inferno, está caminhando gradativamente para o inferno, Que se as pessoas não acreditam e acham que isso não tem problema. Agora, pior é aqueles que estão dentro da igreja e querendo mudar aquilo que a igreja ensina há 2000 anos, inclusive está na palavra de Deus. Isso que eu não concordo. Vocês vão assistir esse vídeo, que eu vou deixar aqui o primeiro link na descrição, depois vocês me dirão. E por que eu estou dizendo isso? Olha o que diz aqui a palavra de Deus. É lá em Gálatas, capítulo 1, versículo 7 a 9. Diz assim: que na verdade não é o Evangelho, aquilo que as pessoas pregavam, O que acontece é que algumas pessoas vos estão confundindo com o objetivo de corromper o Evangelho de Cristo. Contudo, ainda que nós, ou mesmo o anjo dos céus, vos anuncie o Evangelho diferente do que já vos pregamos, seja considerado maldito. Conforme já vos revelei antes, declaro uma vez mais: qualquer pessoa que vos pregar um Evangelho diferente daquele que já recebestes, seja amaldiçoado. Está em Gálatas 1, versículo 7 ao 9. Quem disse essas passagens que eu li aqui antes? A primeira que eu li foi de 1 Coríntios, São Paulo. A segunda foi de Romanos, também, São Paulo. A terceira vem lá de Gênesis, E na Bíblia tem mais outras passagens também que falam sobre isso. Então o que São Paulo está dizendo nessa passagem aqui? Que tinha naquela época pessoas que já faziam confusão na cabeça das pessoas e pregavam doutrinas erradas, heréticas. E São Paulo está dizendo que ninguém, até um anjo que se vier, pregar um evangelho diferente daquilo que a revelação nos ensinou, que seja maldito. Agora vocês vão ouvir esse vídeo na descrição aqui e vocês vão escrever no comentário o que vocês acham de pessoas como padres, bispos e cardeais tentando mudar a Bíblia, tentando mudar a palavra de Deus, tentando passar a mão, tentando tapar o sol com a peneira. Isso eu não concordo. Não podemos concordar com aquilo que não é a verdade do Evangelho, Eu não estou aqui criticando ninguém, O vídeo está aqui, é esse padre que está falando. Não estou aqui para criticar, mas estou aqui para dizer a verdade. Aquilo que nós estamos vendo na igreja hoje. Veja, o episcopado da Alemanha que está fazendo nesse quesito, tentando dar bênçãos, tentando mudar a lei da igreja. E Nossa Senhora, nas suas mensagens, ela vem profetizando que um espírito de rebelião está agindo dentro da igreja. E o Papa Paulo VI já dizia que a fumaça de Satanás entrou dentro da igreja. E agora eu quero que vocês fiquem, com uma mensagem de La Salette. É uma aparição de Nossa Senhora
aprovada pela igreja. E eu vou dizer um trecho, eu vou só ler um trecho, e vocês verifiquem sobre se já não está se cumprindo aquilo que Nossa Senhora profetizou em La Salette. Então veja o que diz aqui essa mensagem de La Salette, né? Já lá em 1800, né? Veja o que diz. É um trecho, né? Depois vocês podem procurar aí o texto inteiro. Mas aqui é o que fala sobre os sacerdotes e as almas consagradas a Deus. Veja o que diz. Os sacerdotes, ministros de meu filho, os sacerdotes por sua má vida e por suas irreverências e sua impiedade ao celebrar os santos mistérios, por seu amor ao dinheiro, seu amor à honra e aos prazeres, os sacerdotes transformaram-se em cloacas de impureza. Sim, os sacerdotes pedem vingança, e a vingança está suspensa sobre suas cabeças. Infeliz dos sacerdotes e das pessoas consagradas a Deus, que por suas infidelidades e sua má vida crucificam novamente meu filho. Os pecados das pessoas consagradas a Deus clamam ao céu e atraem a vingança. E eis que a vingança está às suas portas. Pois não se encontra ninguém para implorar misericórdia e perdão pelo povo. Não há mais almas generosas, não há mais ninguém digno de oferecer a vítima sem mácula ao Eterno em favor do mundo. Então, segredos de mensagem de La Salette, né? E veja se isso já não está acontecendo nos nossos dias, né? As coisas parecem estar partindo de dentro para fora. O maior inimigo da Igreja Católica não são os de fora, mas os de dentro. Então fica aí esse recado. Eu peço que vamos rezar. Esse vídeo não tem o objetivo de criticar, mas vamos rezar por essas pessoas. E aqui eu quero dizer mais uma vez, não se trata de criticar, mas essas pessoas são convidadas a viver na santidade, na pureza, a viver a castidade. A igreja acolhe a todos, como acolhe um adulto, como acolhe drogados, como acolhe aqueles que roubam, desde que se convertam e vivam, a partir da conversão, uma vida santa. Agora, o que não dá é para viver no pecado e achar que o pecado está certo, porque não está. Fica aí esse meu recado e até o próximo vídeo.